Gente, sejam bem-vindos. Vamos falar de iniciação de projetos, ok? Eu vou projetar aqui a nossa apresentação e vou explicando como é que vocês vão fazer a iniciação de um projeto específico, né? Vamos lá. Então, nosso momento aqui tem a ver com a iniciação de projetos. Nós vamos explicar como é que a gente inicia projetos, como é que a gente usa o LCC para fazer a iniciação, gerar o termo de abertura e aí vai, tá bom? Essa é a ideia. Estamos na unidade 1, os dois assuntos da unidade 1 foi a introdução que nós já fizemos e agora a iniciação, tá? O objetivo, então, é que vocês aprendam a iniciar projetos, lógico, esse é o nosso intuito, e a gente começa a seguir aquela trilha do ciclo de vida, né? Começando por iniciar os projetos. Nós temos uma jornada, né? Que começa lá temos um projeto e vai até o encerramento do projeto, passando por várias fases, e nós vamos executar as fases agora, 2, 3 e 4. Como é que a gente inicia o projeto, o que a gente tem que fazer, né? Só para vocês entenderem aí a lógica. Sem dúvida que a gestão do tempo é a pedra fundamental disso tudo, então nós temos que dimensionar as nossas entregas, os recursos, para que a gente possa entregar o projeto no tempo, né? Essa é uma variável importante de projetos. Então, gerir o tempo é a essência da gestão de projetos, como um default aí padrão para vocês. Então, iniciar projetos é definir o que é o projeto de fato, que problema a gente quer resolver e construir um termo de abertura para aprovação, né? Normalmente, quando você tem um projeto aprovado, você faz um kick-off, uma reunião, para contar para as pessoas envolvidas e para pessoas interessadas que o projeto vai acontecer assim, assado, vamos fazer assim, quais são as entregas. Enfim, você dá vida ao projeto ali no kick-off, né? Se é um kick-off mal feito, mal planejado, você já tem uma série de problemas para o seu projeto. Ali é quase que uma pedra fundamental você fazer uma boa iniciação, fazer um bom kick-off para explicar o que é o projeto, onde é que você quer chegar com ele, você e seu time, né? Então, quando você formata o termo de abertura, você aprova com o patrocinador e você tem, de fato, um projeto que existe um gerente que vai tocar esse projeto aí. Isso é um modelo mais clássico, né? Mas, de qualquer forma, isso ainda vale para quase tudo, tá? Então, essa é a ideia. Numa fase importante da iniciação é identificar as partes interessadas, né? De fato, quem tem interesse ou é influenciado pelo projeto para que a gente possa trabalhar as partes interessadas. Em termos de diagrama, a gente está no início aqui, a gente está aqui no verde, né? Tracejado verde. Vamos iniciar o projeto, entendendo que a gente vai depois planejar, executar e encerrar. Vamos monitorar o projeto, olhando para a execução, em função do que nós planejamos. Nessa fase também, a gente faz a análise de viabilidade para dar uma garantia que o projeto é viável. Análise simples, mas baseada em alguns números e tudo mais, algumas leis, regras, para a gente ter uma síntese num documento que diz que o projeto é viável. Depois isso pode ser consultado pelas partes, isso pode estar arquivado e tudo mais. E geramos um termo de abertura, que é o nosso documento inicial, que é o documento que oficializa a largada do projeto, né? Então, até aqui, até o termo de abertura, a iniciação, não vale nada. O que vale é ele ser autorizado para que você possa executar o projeto, tá? Esse termo de abertura ele pode ser aprovado com ressalvas, você tem que fazer alguns ajustes quando começar a planejar o projeto, ou ele pode ser reprovado, você tem que meio que abortar o projeto, né? Ou refazer o TAP, um novo termo de abertura. Então, vejam, as situações são essas possíveis. Normalmente, a gente cai quase sempre na aprovação com ressalvas, já tem sempre alguma coisa a corrigir. E aí você vai planejar e vai fazer o ajuste e vai embora, tá bom? A análise de viabilidade nessa fase você pode fazer ao final da iniciação, pode fazer no início, enfim, mas você tem que fazer uma análise para apoiar o termo de abertura, sabe? Assim, uma coisa até aqui meio à parte. É uma coisa bem importante aí para os projetos hoje, com as questões legais, ambientais, isso tem que estar bem pensado, tá? Então, o que nós vamos fazer como iniciação? A gente tem que definir qual é o projeto, qual é o produto que o projeto vai entregar e quais são as entregas que fazem com que o produto aconteça, né? Isso é fundamental. Então, eu olho justifico o projeto, penso os objetivos, os benefícios, penso o produto, os requisitos do produto, penso a entrega, que é meio que a vida do requisito, né? Quais são as entregas para fazer com que o produto aconteça. Isso é fundamental em projetos. Então, assim, no Canvas, no termo de abertura, é um grande desenho no Canvas, onde as caixinhas estão preenchidas para que a pessoa que aprova, os patrocinadores ou o patrocinador, possa enxergar qual é a ideia do projeto, qual é o benefício que ele traz, qual é o custo, qual é o tempo de execução, qual é o risco do projeto. A gente faz isso em Canvas, facilita muito
aprovação do projeto, tá? É o que vocês vão fazer aqui. Essa é uma ideia importante. Uma outra questão importante de iniciação é a questão dos stakeholders, das partes interessadas. A gente tentar descobrir quais são e qual é o nível de poder e interesse de cada um para que a gente possa ter uma estratégia para lidar com partes interessadas, né? Então, dentro de partes interessadas está o patrocinador, está o cliente, o representante do cliente, e estão outras partes também, pessoas do meio ambiente, se for o caso, alguém que está acima do projeto, mas que tem interesse, que é importante ser comunicado das ações do projeto, e aí vai. Tá bom? Então, essa é uma ideia. Existem fatores de sucesso em projetos. Uma delas é o patrocínio da alta administração, quase sempre, dentro de uma organização. Um projeto quase sempre, tem que ter um patrocínio da alta administração, né? O comprometimento das unidades gestoras e executoras, porque aqui você precisaria ter apoio também de unidades que não estão diretamente ligadas ao projeto, mas que vão executar partes dele, né? E precisa ter apoio. Então, a pessoa que está lá na engenharia, ela tem as demandas do dia a dia, mas tem esse projeto que ela está envolvida que ela precisa ajudar. E se você não tiver esse comprometimento, você vai ter problema, né? Os recursos humanos capacitados, preparados para esse tipo de projeto. Há de haver reuniões de acompanhamento periódicas para fazer o projeto, para mostrar o status do projeto naquele momento. E a gestão da mudança, que é uma coisa básica em projetos, que você precisa gerenciar a mudança para que em termos de documentação, para que quando alguém queira saber sobre aquele projeto que aconteceu há 3 anos atrás, por que ele foi modificado, você tem o registro disso lá. Tá? Se você não tem registro, muitas vezes as pessoas querem saber o que aconteceu e não tem como. Tá? Então, essa é uma visão importante. Existem conflitos em projetos importantes que já aparecem na iniciação. Então, prazo e custos, a gente tem que sempre pensar nisso. O escopo, o que vai fazer, o que não vai fazer no projeto. A qualidade das entregas, para que elas sejam aceitas pelos comitês que representam o cliente, né? Quase sempre um comitê formado por 3, 5 pessoas que aceitam isso aí. Isso tem a ver até com o desembolso, né? O pagamento do projeto, então, para a equipe, enfim. Os benefícios do projeto devem estar claros e quando eles podem ser medidos. Muitas vezes um projeto acaba, mas não pode ser medido ainda o benefício, porque ele vai demorar um pouco para aparecer, né? E os riscos do projeto como um todo, quando você tem que dizer que riscos o projeto vai correr, como é que você vai fazer para mitigar esses riscos ou para explorá-los, né? Então, isso é uma coisa bem relevante em projetos. O LCC, então, o Life Cycle Canvas, é um canvas de ciclo de vida, onde a gente meio que desenha o projeto no Canvas em cada fase do ciclo. É uma ideia simples, né? E a gente usa técnicas visuais, ágeis. Você pode fazer isso em papel, você pode ter um Canvas em papel e as equipes trabalharem baseadas em post-its, etc., em tamanho A0, A1, A2, enfim. Ou você pode fazer virtual na web, como eu vou mostrar aqui para vocês. O LCC permite gerenciar um projeto com certa consistência, né? E porque constrói a participação de todos os interessados, as caixinhas, os quadros, ajudam a gente a pensar o projeto com uma visão mais geral. Isso é uma grande contribuição para a área de projetos, porque a gente sempre pensou projetos de forma fragmentada, né? E com o Canvas você olha para as partes e vê a influência de um quadro no outro. Por exemplo, se você alterar um risco, qual é o efeito em tempo disso? Se eu alterar a equipe, qual o efeito na gestão? Né? Se eu alterar um requisito, qual é o efeito lá na entrega? Né? Se eu alterar o escopo, qual é o efeito no prazo, no custo? Né? Eu preciso pensar essas coisas aí. Então, o Canvas tem esse formatão geral, é um Canvas de projetos, né? Não é o Canvas de negócio. As caixinhas estão todas ligadas à ideia de 5W2H. Então, desculpa, as caixinhas são áreas de conhecimento e o 5W2H permite pensar as respostas em colunas, né? Então, a coluna verde é o porquê do projeto, a coluna cinza é o que é o projeto, a coluna amarela tem a ver com as pessoas envolvidas, né? A coluna laranja tem a ver com como vai fazer o projeto e depois em quanto tempo e quanto vai custar. E o local está lá em cima. Então, é 5W2H. Daqui a pouco eu explico cada caixinha, mas pense em colunas e você preenche da esquerda para a direita, de cima para baixo. Ao final do desenho, preenchendo as outras caixinhas também, você tem uma ideia do que é o projeto e você pode vender o projeto para o patrocinador. Essa é a ideia. A coluna que mais importante para vender o projeto é a verde, mas as outras já antecipam coisas que a gente normalmente deixaria em planejamento. A gente já faz isso na iniciação, o que facilita o entendimento do projeto. Algumas coisas que aparecem aqui na tela, indicadores, o painel de indicador, alguma coisa, a gente vai ver mais na frente, tá? Daqui a pouco eu abro a caixinha de iniciação e explico cada caixinha para vocês, tá? Existem algumas premissas para a gestão de projetos e para trabalhar com o LCC. Então, a gente assume 4 grandes premissas, né? Premissas chaves, que a gente chama. Todo projeto deve ser iniciado, como uma questão muito relevante.
Todo projeto precisa ser planejado para depois ser executado. Todo projeto deve ter sua execução controlada. Então, assim, não se entende como é que um projeto pode ser executado sem ser planejado, né? Isso em qualquer técnica, que seja agile, o que seja, tem que acontecer. Todo projeto deve ter sua execução controlada. E todo projeto precisa ser encerrado, mesmo que abortado. Isso é uma máxima de projetos. Se você encerra um projeto no meio, é melhor você contar a história dele do que você deixar assim, e depois alguém vai querer saber sobre esse projeto e você vai dizer, olha, ele foi encerrado em tal data por tais e tais razões. Essa é uma visão importante. Tá? Então, premissas chaves que a gente adota em projetos no LCC e valem para outras técnicas também. Tá? Então, como é que é a iniciação? A gente vai preencher as caixinhas do LCC às 15, na sequência já definida, e, ao final, eu posso submeter o projeto ao patrocinador para aprovação. Na versão online, eu submeto ao patrocinador uma versão PDF que ele dá uma aprovação ao projeto. Uma coisa bem simples. Tá? Então, assim, quais são as caixinhas? Olhando a coluna verde, temos justificativas, objetivos e benefícios do projeto. Na fase inicial, eu preciso definir o que é uma justificativa do projeto, o que é o objetivo, quais são os benefícios. Depois, qual é o produto do projeto, o que é que eu vou entregar, se é um produto, se é um serviço ou um resultado, preciso ter cuidado e clareza em relação a isso. Se eu oferecer um resultado, eu vou ter que entregar o resultado no projeto, e às vezes você não consegue entregar o resultado que você está prometendo, isso vira um problema, tem que ter cuidado. Então, vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, na área de marketing, né? Eu vou fazer um projeto para captura de clientes. E, ao final do projeto, eu capturei 20% da base de clientes que a gente tem hoje. Então, ela vai crescer 20%. E, de repente, você descobre que com um projeto você não conseguiu fazer isso. Então, você tem que ter muito cuidado com essa oferta do produto para quem está comprando o projeto, né? Todo mundo quer trabalhar com resultado, mas nem sempre é fácil você amarrar um projeto a um resultado. Tem que ter cuidado com isso. Consultorias de gestão, por exemplo, boa parte delas não entrega resultado. Porque, para você entregar resultado numa consultoria de gestão, você deveria ter autonomia para até demitir o presidente, se fosse o caso, para chegar no resultado. Ou os diretores, coisa assim. Mudar, trocar. Né? Então, se você não tem essa autonomia, você não vai entregar o resultado que você quer. É um exemplo bem real. Tá? Então, eu penso depois, então, o que do projeto, o produto, os requisitos do produto e as restrições do projeto. Então, assim, é um produto, é uma reforma da casa. Requisito, trocar o piso. A restrição, só posso gastar 5 mil com o projeto, ou 30 mil reais. Né? Então, aqui eu defino o que é o projeto, o quê. Depois, o amarelo é quem vai trabalhar com o projeto, quem é parte interessada, quem é a equipe, e como é que se comunica, em que ferramentas vão se comunicar. Eu posso ter um traçado de comunicação. Então, para certas comunicações, eu vou usar o WhatsApp, para outras, vou usar o e-mail, e eu preciso saber quem está envolvido nisso. Então, defino partes interessadas, defino a equipe e defino a comunicação para apresentar o termo de abertura. Depois, eu penso as premissas do projeto, que são defesas para o gerente, que é tipo, se eu vou ter apoio da administração, se eu vou ter o pessoal que eu preciso naquela carga horária, e aí vai. Defino quais são as entregas do projeto, é uma espécie de AP por entregas, né? Eu quebro o projeto, o produto em pedaços para poder gerenciar. Quais são as compras do projeto que eu tenho que fazer durante, então, na reforma da casa, eu tenho que comprar o piso, tenho que comprar isso, aquilo, tenho que pôr aí. Os riscos do projeto, eu olho muito para as premissas. Se elas não acontecem, eu gero os riscos. Então, eu precisaria pensar os riscos do projeto e depois, no planejamento, dizer o que eu vou fazer com eles, né? Mas eu já, aqui na iniciação, já exponho os riscos do projeto. Qual é o tempo que eu vou executar? E por isso que tem essas linhas aqui, porque para cada entrega, um tempo, um custo e uma aquisição. Eu faço meio que integrado isso aqui. Então, vejam, eu posso ter, para entregar 10 dias, para entregar 2, 5 dias, e aí vai. E para as entregas, eu tenho um custo para entregar 1, um custo para entregar 2, e etc. Aí eu fecho, então, as 15 caixinhas aqui. Eu defino qual é o título do projeto, qual é o apelido, o ciclo de vida, eu estou na iniciação, qual é a cidade que eu estou fazendo, o local e a data, no caso, ou se é remoto, enfim. A versão, normalmente, 1.0 é a primeira versão. As versões só vão ser alteradas durante a execução, porque quando eu altero o projeto, eu tenho que documentar. Então, a versão vai até o final do plano de gerenciamento, a versão é a mesma. Estou trabalhando para criar a primeira versão para poder executar. Eu só mudo a versão quando vou executar, tá? Para que eu possa ter os controles de monitoramento e tudo. Defino quem é o patrocinador do projeto, preciso saber logo disso, dentro das partes interessadas, quem é o patrocinador e quem é o cliente do projeto, quem vai receber o projeto. Aí não é uma empresa, é alguém que representa a empresa que está comprando o projeto.
pode ser um setor da empresa que forma um comitê para um projeto interno, normalmente um comitê de 3 pessoas ou 5, que receba o projeto e dê um aceite, que aqui é que você vai ter a repercussão no orçamento, no pagamento da equipe e tudo mais. Se for um caso de um projeto para uma empresa, um grupo de consultoria, por exemplo, externo, né, que vai fazer o projeto para alguém. Tá? Então, assim, fechado isso aí, eu tenho o termo de abertura. Então, o termo de abertura são as caixinhas todas preenchidas. Alguém pensa que é só a coluna verde. Não. A coluna verde é importante, mas eu tenho que pensar todas as caixinhas no termo de abertura. É uma espécie de ganha-tempo, porque, normalmente, se você tem um termo de abertura já certo, com certo requinte, o teu planejamento vai ser mais simples. Certo? Essa é uma visão. Depois eu tenho que planejar o projeto, aí vocês observem que a coluna verde sumiu, porque ela já foi quem vendeu o projeto, eu preciso até congelá-la para saber o que o patrocinador aprovou, né? E aqui eu vou planejar o projeto com algumas planilhas de apoio para chegar no planejamento do projeto. Então, por exemplo, a matriz RACE, eu tenho que saber quem vai fazer o que no projeto. É uma matriz que tem a ver com partes interessadas, com a equipe, então eu preciso fazer isso à parte. Eu faço numa planilha de apoio, tá? É assim que funciona. Depois eu tenho que executar e monitorar o projeto, baseado no que eu planejei, eu vou executar e vou comparar, vou ter indicadores que comparam o que eu estou fazendo, estou encontrando na execução, estou realizando em relação ao planejado. E aí o gerente do projeto, em função desse indicador, dessa faixa de indicador, se é vermelho, verde ou amarelo, ele atua no projeto para fazer correções. E aí a gente tem até, na planilha de apoio que vocês vão conhecer, a gente tem um histórico dos indicadores no tempo, né? Então, você começa a ver que o indicador de custo estava verde, ficou amarelo, e tem uma tendência de ir para vermelho. Então, você tem que corrigir isso. Ou então, ao contrário, começa com vermelho e começa a subir para verde, e você começa a ver que o indicador está dando um resultado, à medida que o tempo está passando, o projeto está entrando nos eixos, né? Coisas assim. Depois, você tem que encerrar o projeto, para contar a história do projeto inteira. Então, as caixinhas são preenchidas meio que dizendo o que aconteceu com o projeto, isso é muito simples, né? Faz muito sentido. Tá? Então, voltando aqui, inicia, planeja, executa e monitora e encerra o projeto. São 4 canvas que você vai preencher que documentam o projeto de forma básica. Tem outros documentos, mas esses são os principais. Entenderam a ideia? Então, eu vou ter que preencher, vou mostrar daqui a pouco como é que faz na web. Para vocês não terem, vocês estão em cidades diferentes, então vocês podem trabalhar no projeto de forma virtual, né? Depois, se você tem a padronização falada, você pode ter uma empresa, uma organização que tem projetos padronizados, o que é raríssimo hoje. Em geral, os setores usam ferramentas diferentes. Aqui você poderia ter um padrão para toda a organização, né? Você pode ter um cockpit, né? A gente tem isso, onde você pode saber exatamente o que acontece com cada projeto, por exemplo, estratégico. Aqui a gente tem 10 projetos, do 1 ao 10º, né? Então, eu posso saber como é que está cada projeto numa reunião de diretoria. Eu poderia levar o cockpit para mostrar como é que está cada um dos projetos estratégicos, por exemplo, né? Em cima de uma tela só, os caras conseguem ver o que está acontecendo. Parece simples, mas muita gente não tem isso. Quando vai apresentar um relatório desse, apresenta com muitos detalhes, de uma forma confusa, e ninguém tem direito do que está acontecendo com os projetos estratégicos, por exemplo. Podem ser projetos setoriais também, aí vai. Mas essa é uma ideia central para fazer a coisa acontecer. A gente tem uma tabelinha de análise de viabilidade de projetos que vocês vão usar, que nós criamos, que é uma síntese da viabilidade. Então, os resultados da viabilidade econômico-financeira vêm para cá, taxa de retorno, enfim, o que seja. A viabilidade técnica, se de fato existe uma viabilidade técnica, viabilidade legal, se o projeto é legal de fato, obedece às regras, né? E ambiental, muitas vezes, tem que saber se o projeto tem alguma demanda ambiental que precisa ser resolvida. Os indicadores colocados aqui em cima são para dizer se essas questões estão resolvidas. Se tiver amarelo, precisa ajustar. Se tiver vermelho, você tem um problema. Você vai passar um projeto que tem um indicador vermelho e isso vai dar problema depois. Acontece muito isso, né? Alguém não faz essa análise de viabilidade padrão e muitas vezes você descobre depois que o projeto tem um problema, né? Então, isso aqui também ajuda muito. Nós queremos que vocês façam junto com um termo de abertura. São 2 documentos, então, nessa fase. Gera o termo de abertura e faz a análise de viabilidade, que é uma planilha que vocês preenchem e depositam como resultado do projeto até aquele ponto, tá bom? Então, essa é uma ideia. O nosso papel é orientá-los, mas aqui vocês vão ter que gerar um termo de abertura de um projeto e vocês vão ter que, de fato, fazer uma análise de viabilidade, né? Então, as entregas são essas. Eu vou fazer análise de viabilidade, então eu vou mostrar rapidamente como é que a gente usa o LCC na web.
A gente vai ter uma versão em espanhol também para o pessoal de língua espanhola e fica muito fácil vocês usarem. É gratuito, é disponível e facilita a gestão de projetos, tá? As questões podem ser colocadas nos fóruns, nos chats, enfim, dúvidas na plataforma, para que vocês possam tirar dúvidas com a gente. E também podem usar recursos como o WhatsApp para falar com os professores e instrutores. Tá bom? Agora eu vou tirar o compartilhamento e vou mostrar rapidamente o LCC na web, para que vocês possam ver como é simples preencher isso. Eu vou mostrar o endereço, o site e como é que vocês fazem. Tá bom? Bom, considerando então que estamos aqui com o LCC, eu vou aqui compartilhar com vocês o endereço aqui, tá? Então, vejam, aqui a gente tem, então, o endereço do LCC aqui em cima, lifecyclecanvas.com.br/gestão. Você cai nessa tela, vai ter um outro endereço para espanhol, mas é basicamente a mesma tela, só que com a tradução para o espanhol. Aqui em cima você tem, sempre que faz um novo projeto, você clica aqui. Aqui você pode exportar um projeto que você está desenhando, você pode exportar, ele exporta um TXT e depois você importa para você partir daquele ponto que você preencheu. Ao final, se você quer aprovar o termo de abertura, você pode salvar um PDF e mandar para alguém. Tá? Então, aqui um exemplo de reforma da casa, eu já preenchi, mas imagina que você queira fazer um projeto de reforma de uma casa, você tem uma data, tem um local aqui, né? Você tem que preencher, você tem o nome do projeto de reforma da casa, tem o apelido da reforma, que é Vida Nova, né? Uma casa nova, para motivar as pessoas que vivem na casa, enfim. E temos uma versão 1.0, o gerente seria José, vai ser escolhido agora ao final, mas já pus aqui o nome para vocês verem. É um patrocinador da casa, o professor Manuel Veras, e é um cliente que é Dona Maria, tá bom? Então, essas questões aqui, elas têm que estar preenchidas, essas caixinhas, para você pensar o projeto. Aqui eu já fiz algum preenchimento para ajudar. Então, vejam, você vai justificar o projeto de reforma da casa, porque a casa está em má estado de conservação. Esse é um problema, né? O produto seria uma casa reformada, um objetivo é reformar a casa, de fato. O produto é casa reformada, mas o objetivo é reformar a casa. Eu posso pôr aqui o objetivo principal, e aí eu consigo rapidamente abrir uma caixinha, eu preencho e já cai aqui. Eu posso dizer que essa reforma aqui, por exemplo, do outro lado, ela vai levar inicialmente 90 dias. Depois eu vou explorar como é que eu vou gastar esses 90 dias, mas só para vocês saberem. Tá? Eu tenho várias entregas, uma entrega é o desenho da reforma, por exemplo, né? O que é que comporta a reforma? Desenho da reforma. Eu posso ter mais algumas outras entregas. A aquisição, por exemplo, eu vou ter que comprar 2 pias, vou me comunicar pelo WhatsApp. Eu imagino que o custo, depois, um chute aqui, mas só para dar uma ideia, ele custará R$15.000. É só para padrão aqui, para que a gente possa ter o custo estimado agora no início. Vejam que aqui eu já botei que a restrição máxima que o custo seja 30 mil, estou achando que vou gastar 15 mil, é um chute, né, ali em cima do que a gente vai desenhar, depois a gente vai ter isso mais aprimorado. Então, eu vou preenchendo normalmente as caixinhas da esquerda para a direita, de cima para baixo. É essa a lógica. São 15 caixinhas e depois tem as caixinhas de apoio, que já estão preenchidas aqui. Essa ideia, o que é que eu faço? Eu posso exportar esse projeto do jeito que ele está, ele vai gerar um TXT aqui, ó, projeto LCC 7 TXT, né? E eu posso, depois de exportado, eu posso importar daquela fase, eu posso continuar fazendo o projeto. Se eu não exportar, como não tem banco de dados aqui, eu vou perder o que eu já fiz, né? Então, eu posso chegar e posso importar o projeto e ele vai me dar uma possibilidade de TXT aqui, ó, projeto LCC 7. Quando eu importo, ele volta aqui e vem e traz de volta, tá? Então, é muito simples. Ao final, eu posso ter um PDF que mostra exatamente o que como está preenchido o LCC. E eu posso passar isso para o patrocinador para aprovação. É uma coisa básica que vocês vão fazer. Tá? Então, por que é simples? Porque tem que ser simples, porque a gente quer atingir muita gente que não tem familiaridade com gestão de projetos. Então, não adianta complicar aqui. Aqui é o mais básico possível, para que vocês possam usar os recursos e, de fato, fazer um projeto real. Porque se você vai para a teoria, é difícil você conseguir pensar essas coisas aqui que não seja num formato como esse, tá bom? Então, é muito simples, preenche as caixinhas, exporta, importa e salva em PDF. Vou começar um novo projeto, vem aqui, tá bom? Eu espero que eu tenha sido claro, que vocês consigam de fato,
entender como funciona o Canvas e fazer o trabalho que tem que fazer, e a gente vai na sequência até vocês entregarem um produto e documentarem todo o projeto. Essa é a ideia. Eu agradeço a participação de vocês aí, o fato de estarem assistindo aqui o nosso vídeo, e estamos à disposição para outras dúvidas, tá bom? Era essa a mensagem da aula de iniciação. Muito obrigado a todos.